A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, eu vou falar que não existe pastor, mas calma. Tudo que eu faço, tudo que eu procuro fazer para o Senhor, tudo que eu procuro fazer, eu procuro sempre estar apoiado em um texto bíblico, em algo que o Senhor me disse e eu possa falar para vocês. Assim eu fui ensinado, assim eu ensino. Eu procuro ensinar de uma forma que não inclua meus pensamentos, que não inclua teologia, que não inclua coisas que não venham do trono de Jesus, que não venha da parte do Senhor. E eu quero começar esse vídeo lendo o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 8, que diz assim, as palavras de Jesus. Jesus disse: mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado Rabi, mestre, porque existe apenas um Rabi, um mestre, e vocês são irmãos um dos outros. E não chamem ninguém na terra de pai, porque vocês só têm um pai, e ele está no céu. Tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. O maior entre vocês deverá ser servo, porque quem se elevar a si mesmo, quem se elevar, será humilhado, e o que se humilhar a si mesmo será levantado. Eu acho interessante quando o Senhor Jesus fala tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias, ele próprio. Quando o Senhor fala não chame ninguém de líder, não chame ninguém de pai, ele está falando isso no sentido espiritual. Não quer dizer que você tenha que negar a sua paternidade, o seu pai ou a sua mãe. Isso é no sentido espiritual, não no sentido físico ou de genealogia. E é muito interessante o Senhor falar justamente de pai, porque os católicos, eu não sei se existe algum católico me assistindo, me ouvindo nesse momento, mas tem o costume de chamar o Francisco, né, que ocupa o cargo de Papa. Papa significa, na tradução, pai. E nesse sentido, pai espiritual, porque ele é tido como uma autoridade, ele é tido como uma autoridade espiritual. Mas quando o próprio Senhor fala, não existe outro pai espiritual, não existe outra autoridade, não existe um líder espiritual, não existe alguém que detenha a autoridade espiritual, a não ser o Pai que está no céu e o Messias e o Espírito Santo do Senhor. São eles os únicos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que detêm a autoridade espiritual de governar, de fazer o que bem quer, para cumprir a justiça, a vontade do reino e a salvação que foi prometida às ovelhas. Mas eu também quero ler aqui o livro de João, no capítulo 10, que ele diz assim, o Senhor Jesus, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O trabalhador contratado por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencem, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. O trabalhador contratado se comporta dessa forma por ser contratado. Portanto, para ele não importa o que acontece com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço o que é meu, e o que é meu me conhece. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e abro mão da minha vida a favor das ovelhas, tenho também outras ovelhas que não estão nesse recinto. Preciso trazê-las, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória ao Senhor. Haverá um pastor. Então, por que eu não aceito ser chamado de pastor? Eu não aceito ser chamado de pastor, eu sou um simples pregador. E eu procuro não chamar, eu tenho esse cuidado de não querer chamar ninguém de pastor.
Porque não existe outro pastor a não ser Jesus. O próprio Jesus fala assim que quem é o pastor das ovelhas se importa de uma maneira especial com as ovelhas, mas o contratado, eu sou contratado para cuidar das ovelhas. Entenda que eu não estou ganhando dinheiro para estar pregando aqui. Mas eu sou contratado para cuidar das ovelhas do Senhor, fui contratado com sangue. Sou também uma ovelha, mas o Senhor está falando no sentido de quem cuida, de quem ajuda, de quem instrui. Há pessoas que são contratadas, mas as pessoas não são pastores. Podem até pastorear a mando do Senhor Jesus, contratado por Ele, comprado com sangue. Mas essa pessoa ela não pode ser chamada de pastor. Ainda que ela pastoreie, ela não é um bom pastor e não há nenhum pastor além de Jesus, porque Jesus disse: haverá só um pastor e um rebanho. Do mesmo jeito que não existe outra igreja a não ser a igreja do Senhor Jesus. Não existe 2, 3, 4, 5 igrejas que vai para o céu, porque o Senhor, Ele redimiu um povo, não a instituição, não a congregação, não a placa. Então, nesse curto vídeo, que os irmãos tenham essa ideia de que não existe outra autoridade espiritual. Eu lembro que quando eu congregava, quando o Senhor me colocou num lugar onde eu tinha que congregar para cumprir a missão. Falavam autoridade espiritual, autoridade espiritual, autoridade espiritual, e o Senhor é a única autoridade espiritual. Eu só ouço ao Senhor, eu só ouço ao Jesus. Se Jesus diz que eu tenho que fazer tal coisa e a autoridade espiritual não vai gostar, eu não me importo. Eu estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para seguir o Senhor, porque não há sentido na vida, se a minha fé, se o meu caminho diante do Senhor, se a minha fortaleza for pautada, auxiliada, regida, essa é a palavra certa, regida, por um homem que é pecador, que é falho, que come e sente fome do mesmo jeito que eu. A vida não tem sentido se a minha fé for pautada nisso. E esse é o motivo de muitos morrerem na fé, porque bastou somente uma doença aí, que a gente não pode falar aqui no YouTube, bastou somente uma doença vir fechar tudo, acabar com reunião, com tudo, que muitos se desviaram. Por quê? Por que se desviaram? Porque pararam de ler a Bíblia? Porque pararam de orar? Porque a fé deles estava naquele lugar, nas pessoas daquele lugar, naquele lugar que eles têm como um lugar em que há autoridades espirituais. Não há autoridade espiritual. O Senhor pode entregar dons, talentos para que pessoas trabalhem, como Ele entrega, como Ele me mandou estar aqui. Eu confesso que eu não queria estar aqui gravando assim pela minha carne. Se fosse por mim, eu não estava aqui. E o Senhor entrega talentos e manda você fazer, e você vai e faz. Mas isso não te dá nenhuma autoridade, nenhuma liderança, isso não te dá nenhum título. O único título que a gente vai receber, e vai receber das pessoas que não entendem o Evangelho, é de lunático, de fanático, de religioso e de tantas outras coisas que a gente não pode nem falar, não é verdade? Então fica aí o ensino, que o Senhor abençoe a cada um, que o pastor abençoe a cada um, não esses que se dizem pastor, mas aquele que diz é e mostra que é. Amém. Fiquem todos na paz, irmãos. Que a partir de hoje você aprenda que quem te pastoreia, o único que pode te pastorear, vinha te pastorear, é o Senhor. Os outros são só mais umas ovelhas que precisam de ajuda, ou bodes, que não são ovelhas, e que eles não querem ajuda, querem atrapalhar. Fiquem na paz, irmãos.